Fala, torcedor! Jogadores de Santos e São Paulo revelaram uma situação inusitada envolvendo o árbitro da partida. O jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. A bola estava no chão, Gabriel Menino deu um bico na bola. Os brasileiros, eles forçam pra ter polêmica, né? Fechou o tempo, Gabriel Menino! É, Monaca! Fechou o tempo geral. E agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos. Pois ele quer exigir respeito. Então acho que... Só que assim, eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Peço pra vocês respeito e lealdade com vocês e com a gente. Após um primeiro tempo muito quente, atletas dos dois times relataram que o juiz teria mandado um jogador do Santos tomar suco de caju. O que mais chamou atenção foi que um jogador do São Paulo confirmou a mesma fala, repetindo exatamente o que havia sido dito pelo atleta santista. Segundo eles, a atitude do árbitro foi vista como falta de respeito. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Está gostando do conteúdo até aqui? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Peço pra vocês respeito e lealdade com vocês e com a gente. Não é proibido falar, mas vamos falar somente aquilo que for necessário. Quanto descansa? Eita! Aí fechou o tempo, Gabriel Menino! É, Monaca! Fechou o tempo geral, a bola estava no chão, Gabriel Menino deu um bico na bola. Mas antes da bola ter sido chutada, a câmera do árbitro. Zé, queria que você falasse desse primeiro tempo. Santos teve um jogador expulso ainda na primeira etapa. Você entra para recompor esse meio de campo. O que o Santos precisa para pelo menos sair com um empate daqui ou com um a menos dá para vencer o jogo? Antes de responder a sua pergunta, eu queria relatar um ocorrido aqui durante o jogo. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral Lira, mandou ele para aquele lugar e depois ele quer exigir respeito. Então acho que isso é alguma coisa, tem que ser tomada uma atitude, porque quando é na nossa vez, quando a gente reclama, xinga o árbitro, a gente é punido. Então eu quero ver o que vai acontecer com ele, porque não é a primeira vez, entendeu? Então alguém tem que tomar uma posição e realmente analisar como está sendo a atitude dele dentro de campo. E com relação à partida, nossa equipe infelizmente perdeu um jogador, sofreu um pouco no primeiro tempo por conta, né, da pressão inicial que a gente sabia que ia existir aqui, jogando no Morumbi, mas organizar agora, ver o que a gente pode melhorar e eu tenho certeza que a gente vai, mesmo com um jogador a menos, buscar o nosso melhor resultado. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigada por falar com a gente, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho desse primeiro tempo, né? Se vocês saem satisfeitos com a atuação do São Paulo. E o Zé Rafael acabou desabafando aqui sobre o comportamento do árbitro. Queria escutar se pelo lado do São Paulo também vocês têm alguma posição, viram ou escutaram alguma coisa. Assim, antes dessa pergunta, é inacreditável assim como os árbitros brasileiros, eles forçam pra ter polêmica, né? Eu não sou um cara de falar de arbitragem, nunca me vi falar de arbitragem. Só que assim, eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos. Mandou tomar naquele lugar. Então assim, é inacreditável que eles pedem respeito, só que não respeitam. E eu sei e concordo que muitas vezes nós jogadores somos muito chatos, né? Ficamos ali atrapalhando o jogo, eu entendo isso, mas assim, se ele quer respeito, se ele quer acabar com isso, então que ele respeite. Então assim, a forma que ele conduziu esse episódio é totalmente uma falta de respeito com nós jogadores e principalmente com eles, já que eles pedem respeito. E agora, respondendo essa pergunta, eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos algumas chances. Falta também o último passe, né? Que é o mais importante. Nós vamos conversar ali para ver o que você tem que falar, arrumar alguns erros também, para poder sair com a vitória aqui no segundo tempo. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol. Do Gabriel Menino foi importantíssima para o resultado da partida, e eu queria que você falasse também sobre uma reclamação muito séria que houve ao fim do primeiro tempo com relação à arbitragem, sobre xingamentos com relação a alguns jogadores, inclusive com o próprio Vinícius Lira. Sobre a expulsão, difícil falar, mas a gente não conseguiu competir nem com
quando eu tava com 11 em campo. Acho que a gente fez uma partida ruim do começo ao fim, não dá para colocar desculpa na expulsão. A gente foi mal o jogo inteiro e com um a menos ficou mais difícil ainda. E sobre a arbitragem, eu não estava perto no lance, mas o que falaram é que ele xingou o nosso jogador. Isso tem que ser verificado. É difícil eu falar também, porque eu não estava perto, não ouvi, mas todos os jogadores falaram a mesma coisa, tanto os jogadores de São Paulo. João, o Santos se põe numa situação perigosa no campeonato agora. 6 pontos, 2 jogos para fazer contra o Noroeste, que nesse momento também briga contra o rebaixamento, e contra o Rio Claro. O que dá para dizer para esse torcedor do Santos nesses 2 últimos jogos? Você mesmo disse, o time não consegue competir. O que está acontecendo? Olha, não tem muita desculpa. A gente não está bem, não estamos conseguindo fazer bons jogos. E hoje se repetiu isso, né? Acho que hoje talvez do ano foi o pior jogo nosso. Mas a gente tem que levantar a cabeça, trabalhar para que a gente possa vencer esses 2 jogos. A gente tem que lutar para sair dessa situação. Aqui você até disse, uma vez teria que ser você, né? O Luciano fez gol, estava aqui perto para dar entrevista, parabéns, você foi muito bem na partida. Mas o que aconteceu com esse São Paulo, né? Janeiro parecia terra arrasada, de repente ganha do Flamengo, ganha um clássico hoje. O que mudou para vocês? Parabéns pela partida. Obrigado. Fico muito feliz por receber o prêmio, mas o mais importante para mim é sempre a vitória. A gente sabia que a gente estava devendo e nos últimos 2 jogos aí a gente deu nossa vida porque nós somos grandes, nós merecemos estar lá em cima. Então a gente vai continuar lutando pelo nosso São Paulo e vamos sempre fazer o melhor por nós todos. Marcos, tudo bem? Obrigada por falar com a gente, parabéns. Queria que você falasse também um pouquinho da chegada do Rafinha, né? Um jogador que tem muito respeito aqui no São Paulo. A gente viu algumas imagens dele no intervalo do jogo contra o Flamengo. Vem fazendo diferença ter um jogador desse nível comandando vocês de certa maneira nesse cargo de gerente esportivo agora? Com toda certeza, né? O Rafa é um paizão. O Rafa veio aí para poder ajudar a gente está muito feliz com a presença dele, é um líder mesmo, em um cargo agora acima, não como atleta, mas nós temos um total respeito pelo Rafa e a gente agradece muito por ele estar aqui com a gente. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o árbitro passou dos limites ao mandar um jogador do Santos tomar suco de caju após um primeiro tempo quente? Ou foi apenas uma expressão mal interpretada em meio à tensão do jogo? O que chamou a atenção foi que um jogador do São Paulo confirmou a mesma fala, reforçando a versão apresentada pelo atleta do Santos. Para você, essa atitude do juiz representa falta de respeito e influencia negativamente no clima da partida? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.